Pá, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, com muita saúde, muita alegria, muita paz. Vocês sabem que eu gosto muito de processo civil, eu considero a matéria mais importante da faculdade inteira, curso de Direito. E hoje eu vou falar sobre recursos, né? Então vou dar um panorama geral sobre o que é recurso, duplo grau de jurisdição, instâncias, e aí depois a gente passa para os recursos em espécie que estão elencados no Código de Processo Civil, e não vou falar de todos nesse vídeo, senão ia ficar muito comprido, mas aqui eu vou falar dos mais usados, tá? Então, primeiro, o que é duplo grau de jurisdição, né? A gente sabe que isso existe, mas não sabe o que é. Duplo grau de jurisdição simplesmente é a existência de dois graus para você requerer e acessar ao judiciário, né? Então nós acessamos o judiciário no primeiro grau, se não nos contentarmos, a gente vai para o segundo grau de jurisdição. É isso que consiste o duplo grau de jurisdição. Nós temos a garantia de que se o primeiro grau estiver incorreto, nós ainda temos o segundo grau para nós recorrermos, né? Então a gente costuma falar em instância, mas a gente vai passar uma noção do que existe de instância. Eu falei em duplo grau de jurisdição, então isso significa que existem duas instâncias no Brasil. A gente muito ouve falar de prisão em segunda instância, condenação em segunda instância, condenação na primeira instância, virou réu, virou... O que é tudo isso? Virar réu é simplesmente estar sendo processado. Quando eu estou sendo acionado no judiciário, a partir desse momento eu me tornei réu. Enquanto isso, não. Eu sou um investigado, eu sou uma parte que participou de uma relação que não ainda configurou um processo judicial, mas a partir do momento que se instaura um processo judicial, após inquérito policial, após uma negociação amigável, de repente, aí sim eu estou me tornando réu. E aí, dentro do Poder Judiciário, eu tenho duas instâncias para eu recorrer, a primeira e a segunda. Então, quando a gente fala em terceira instância, não existe terceira instância. Isso é um acordo doutrinário, tem gente que discorda, tem gente que fala que existe três, tem gente que fala que existe uma. Enfim, o que eu penso? Nós temos dois graus de jurisdição, conforme a doutrina severa, primeiro grau e segundo grau. A partir do momento que nós temos uma decisão em segundo grau, a gente só pode recorrer a um órgão especial, que comumente, popularmente, é chamado de terceira instância. Quem são os órgãos especiais no Brasil? O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça. Então, temos ali um processo tramitando pela comarca de Jundiaí, de qualquer comarca que seja, de Itupeva, de Louveira, de Vinhedo. Daí não nos contentamos com a sentença. A gente pega essa sentença e leva para o segundo grau, que é o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então é uma coisa maior. Aí o tribunal nos dá uma decisão desfavorável. A gente pega essa decisão desfavorável que nos foi dada no segundo grau e leva para o órgão especial, Superior Tribunal de Justiça, quando infringe uma norma, uma lei federal, uma norma infraconstitucional, ou levamos ao Supremo Tribunal Federal, quando infringe uma norma constitucional. Isso é só um panorama geral, tá? Então, pessoal, de cada decisão terminativa do processo, nós podemos recorrer caso haja interesse. Não é porque a decisão foi desfavorável que eu sou obrigado a recorrer, até porque recorrer representa um risco, muitas vezes, de ter que pagar honorários de sucumbência, de processo durar mais alguns anos, você poder resolver aquela situação de uma outra maneira. Então, não necessariamente precisamos recorrer. O fato de recorrer é uma garantia que você tem de ter uma resposta mais que confirmada do Poder Judiciário. Então, falando de decisão terminativa, estamos falando de sentença e acórdão. A sentença é proferida por um único juiz que trabalha dentro de uma comarca, um local fechado, uma cidade, Jundiaí, Vinhedo, Itupeva. Então, o juiz da Vara Cível de Jundiaí deu uma sentença. Beleza. Não gostei dessa sentença? Levo ela até o tribunal. No tribunal nós teremos não juízes, mas desembargadores que cuidam das análises recursais. Então esses desembargadores vão discutir entre eles o que eles acham daquele processo e fazer uma votação. Percebam que eu passei de um juiz para um colegiado, uma turma de desembargadores, uma câmara de desembargadores. Então, essa decisão dos desembargadores, que é meio que um acordo que eles chegam ali, então todo mundo concorda com isso?
Beleza, tá apitando meu celular. Espera aí. Essa decisão que os desembargadores chegam num consenso, num acordo, é chamada de acórdão. Então, decisão terminativa de primeiro grau, sentença, decisão terminativa de segundo grau, que analisa o recurso, acórdão. Então, vamos dar um exemplo. Eu entro com um processo em Jundiaí e o juiz Tício, magistrado Tício, me dá uma sentença desfavorável. Eu pego essa sentença, recorro dela, faço o meu recurso. Excelência, estou apelando por tais motivos, não concordo com o que o juiz do primeiro grau falou, por causa disso, disso e disso. Você pode, por favor, reformar essa sentença para mim? Daí, vamos supor que os desembargadores do tribunal reformem a sentença e me deem o pleito que eu estou buscando. Então eu ganhei o processo na segunda instância, ganhei no segundo grau, ou comumente chamado aí de ganhamos no tribunal, né? A gente fala ganhamos no tribunal, perdi Jundiaí, ganhei no tribunal, pedi para o tribunal reformar, ele deu. Então a gente usa esses termos para ficar mais fácil, porque depois que a gente entrar na análise do mérito dos recursos, fica mais fácil vocês entenderem como funciona. Tá? Deixa eu pôr essa poronga para carregar. Tá. Então, quais são os recursos possíveis? Quais são as espécies de recurso? Primeiro recurso, apelação. A apelação é muito usada para recorrer de uma sentença desfavorável. No juizado especial civil, nós tivemos um recurso com os mesmos efeitos da apelação, mas ele recebeu um outro nome. E tanto é que demorou para ele receber um nome que ele acabou recebendo o nome de recurso inominado. Então a gente ficou um tempo falando que aquilo lá era recurso inominado porque ainda não tinha nome e acabou pegando, ele ficou recurso inominado. Então quando a gente faz uma apelação, estamos recorrendo de uma decisão de uma vara comum, vara civil da família do trabalho, e quando fazemos um recurso inominado, estamos recorrendo de uma decisão proferida por um juiz do juizado especial civil. Próximo recurso, agravo de instrumento. Temos agravo interno, embargos declaratórios, embargos de declaração, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário, agravo em recurso especial, o mesmo agravo de instrumento que eu acabei de falar, ligado a um recurso especial ou ligado a um recurso extraordinário, nós vamos entender como que isso funciona, embargos divergentes e ainda recurso adesivo. Artigo 1002 do CPC, a gente vai falar daquele tantum devolutum quantum appellatum. O que isso quer dizer? Eu não preciso recorrer de tudo que o juiz falou na sentença ou no acórdão, mas aquilo que eu colocar no meu recurso é o que vai ser analisado e nada mais, nem o fio de cabelo a mais. Então, se eu estou pedindo 10 mil reais de danos materiais e 10 mil de danos morais, e o juiz não acolhe nenhum dos pedidos, ele fala, não, você não ganha nada. Eu não preciso recorrer dos dois, eu posso recorrer só de um, só que o desembargador lá em cima não vai olhar aquilo que eu omiti no meu recurso. Então, quando a gente fala em tantum devolutum quantum appellatum, a gente está falando só se devolve à apreciação aquilo que foi colocado na apelação. Só se devolve ao julgamento aquilo que foi apelado. Então, começando na apelação. A apelação é um recurso que pretende modificar uma sentença. Você pega a sentença de primeiro grau, pede para os desembargadores fazerem a reforma dela para te dar o pleito que você está buscando, né? Então, quando a gente entra com uma apelação em cima da sentença, nós somos os apelantes. E quando a parte contrária apela de uma sentença que foi favorável para nós, nós somos os apelados. Apelado, né? Mas beleza. Apelado é então a parte que a princípio estava satisfeita com o resultado da sentença e não recorreu. E a gente tem que falar que os dois podem recorrer, não é só porque um recorreu que o outro não pode recorrer. Sempre que tem uma sentença, uma parte e a outra pode recorrer quando há sucumbência. O que é sucumbência? Quando você sucumbe num dos pedidos. Então, a não ser que eu tenha ganhado todos os pedidos que eu pedi na petição inicial, eu sucumbi em alguma coisa. Se eu pedir 100 mil de danos morais, 100 mil de materiais, e o juiz deu 100 mil de danos morais e 99 mil de morais e materiais, significa que eu sucumbi em R$1.000. Eu posso apelar desses R$1.000, tá? Essa questão de falar que os dois podem apelar, até porque
você tem que pensar. Às vezes a gente entra com um processo ali de investigação de paternidade, querendo provar que o pai é o pai da criança. O pai, às vezes, ele quer deixar o processo morrer. Vamos supor que o processo morra lá por falta de custas. Mas, ao mesmo tempo, ele também quer recorrer desse processo para provar que ele não é o pai. Porque ele precisa daquele resultado para falar, não, agora que você entrou com o processo, vamos pro pau. E aí, né, ganha sucumbência, vai aquela conturbação e até provar o que tem que ser provado. Falando de efeitos recursais, efeitos da apelação, são os efeitos suspensivo e devolutivo. O efeito suspensivo da apelação consiste na ineficácia da apelação até que haja o trânsito em julgado. Então, enquanto houver recurso pendente, ainda não será eficaz aquela sentença proferida pelo juiz singular, pelo juiz da comarca. Então, esse é o efeito suspensivo. Ele suspende a eficácia até que haja trânsito em julgado ou o decurso do prazo para o recurso ou até mesmo um julgamento e o trânsito posterior. Então, o efeito suspensivo da apelação ele decorre de lei. Como ele decorre de lei, ele tem o nome de efeito suspensivo ope legis. Ou seja, o desembargador que está lá no tribunal, ele não precisa analisar a apelação para decidir se ele dá ou não o efeito suspensivo. Ela já possui o efeito suspensivo com algumas ressalvas. A apelação suspende a eficácia da sentença, a não ser que se trate das hipóteses do parágrafo 1º do artigo 1012, como, por exemplo, a ação de alimentos, em que nós temos uma sentença e ela já pode ser executada de pronto, não precisa transitar em julgado. O outro efeito que eu falei, que é o efeito devolutivo, significa aquilo mesmo que eu falei. Vai devolver a matéria para análise. Então, pega a matéria que foi discutida com o juiz de primeiro grau e devolve para o tribunal, para ele resolver por meio dos desembargadores. É isso, devolutivo por quê? Porque eu vou pegar o que o juiz me deu e devolver para os desembargadores resolver essa bucha. Então, na apelação, como a gente está falando de juiz e desembargador, só para ficar mais fácil, a apelação começa assim, é uma folhinha, a primeira folhinha da apelação. Juiz de Jundiaí, mais ou menos assim, eu quero apelar com fulcro nos artigos tais. Você poderia, por favor, encaminhar os autos do processo para o tribunal? Nesses termos, eu peço deferimento. Jundiaí, 15 de novembro de 1980. Aí, nas outras folhas, estão as razões da minha apelação. Os motivos pelos quais eu não concordo com a decisão proferida pelo juiz de primeiro grau. Então, lá na primeira folha está dirigida para o juiz da comarca. Nas outras folhas, dirigida para os desembargadores. Primeira folha, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da qualquer vara civil de Jundiaí. As outras folhas, eminentes julgadores, eminentes desembargadores da Câmara, do Tribunal de Justiça, do Egrégio, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aquela... Então, terminamos a apelação do básico. Agravo de instrumento. Quando cabe o agravo de instrumento? Está lá no artigo 1015, mas em via de regra cabe contra decisões interlocutórias, ou seja, aquelas decisões que impulsionam o processo, mas que não põem fim, não são decisões terminativas. Então, quando a gente entra com um agravo de instrumento, é com uma decisão pequenininha que não põe fim ao processo, mas apenas está impulsionando ele para frente. Como, por exemplo, uma decisão que indefere uma tutela de urgência, uma decisão que diz que uma parte perdeu o prazo. Então, como a parte autora perdeu o prazo, me tira o agravo dessa decisão e provo que eu não perdi o prazo. Outro exemplo de decisão interlocutória. O juiz, vamos supor que a gente está discutindo em algum processo um imóvel que a gente não sabe de quem que é a propriedade. E em determinada decisão judicial, o juiz determina que a parte inclua no processo a matrícula do imóvel que é de sua propriedade. Então, como a gente está discutindo a propriedade do imóvel e numa decisão interlocutória, ou seja, que não é terminativa, o juiz já mostrou que o imóvel tende a ser do fulano, ele está decidindo mérito na decisão interlocutória, que na verdade não é para discutir mérito. A discussão de mérito é para sentença. Então a decisão interlocutória está usando o mérito quando não é para usar.
Logo, dessa decisão cabe agravo. Se você não agravar, você perde aí você preclui na possibilidade, você perde a possibilidade, a oportunidade de fazer uma impugnação e de reverter isso que pode ser prejudicial para você lá na frente. Outro exemplo de agravo de instrumento para ficar legal. Lembra que eu falei de agravo em recurso especial e em recurso extraordinário? O que acontece? Quando a gente entra com um recurso especial sobre um acórdão proferido pelo tribunal, muitas vezes esse recurso especial não vai ser analisado, porque são muitos recursos, então o Superior Tribunal de Justiça, ou se a gente estiver protocolando um recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, não tem muito tempo para analisar tantas questões. O que eles fazem? Criam súmulas, criam regras, criam pressupostos de admissibilidade. Você precisa fazer o depósito do recurso, pagar as custas, instruí-lo com as peças necessárias. Quando um desses requisitos não bate, a decisão que vem lá de cima é: eu não vou poder olhar para o seu recurso. E aí, quando a gente tem uma decisão desse gênero, olha, se eu sei que você protocolou o seu recurso especial, mas não vou poder analisar ele porque você não pagou as custas. E você pagou as custas? Agravo de instrumento em recurso especial. O agravo serve para você pegar um recurso que foi trancado pelo tribunal para qual você está recorrendo e destrancá-lo. O que acontece? Você chega no juizinho pequenininho do tribunal, no desembargador, pequenininho perto dos ministros, né? Porque o cara é top. Mas beleza, o desembargador deu uma decisão falando que você perdeu e na verdade o juiz de primeiro grau tá certo mesmo. Aí você vai lá e fala: ô doutor desembargador, quero recorrer pro Superior Tribunal de Justiça. Tá aqui o recurso, tá aqui as peças. Manda lá pra mim. Vamos supor que o desembargador diga: não, cadê as custas? Você pagou as custas dessa decisão? Cabe o agravo em recurso especial. O que vai acontecer? O agravo vai pegar esse recurso especial que eu protocolei e vai levar direto para o tribunal aonde eu quero chegar. Porque o desembargador do grau anterior não deixou que ele fosse para frente. Então o que eu faço? Eu pego um agravo, colo no recurso especial e sobe lá para o tribunal. O tribunal vai olhar se realmente o desembargador indeferiu o seu recurso com razão ou não. Para isso que servem os agravos em recurso. E aí, falando de agravo de instrumento em decisões interlocutórias do primeiro grau, a gente está falando de agravo que possui competência originária do tribunal. O que significa isso? Competência originária do tribunal significa que eu vou dar entrada no agravo de instrumento direto no segundo grau. Ao invés de eu distribuir o meu processo na vara civil, eu vou distribuir já na Câmara dos Desembargadores para que eles analisem aquela decisão da qual eu estou recorrendo por meio do agravo de instrumento. Os efeitos do agravo de instrumento, vamos falar de efeito suspensivo, mas daí op judicis. Lembra que eu falei do efeito op legis, da apelação? É um efeito que decorre expressamente da lei e é automático. Pois bem, no agravo de instrumento, o efeito suspensivo depende da análise do magistrado para depois ele deferir o efeito suspensivo. Então, ele não vem automático o agravo de instrumento, não. A partir do momento que o juiz defere uma liminar, está deferida. Lá no tribunal, que os desembargadores vão analisar e vão ver se suspendem ou não a eficácia dessa decisão interlocutória. Então, para a gente finalizar bem rapidinho, falar sobre embargos de declaração. Os embargos de declaração, eles sempre podem ser opostos. Assim, você achou um erro, achou uma coisinha que está pegando ali, coisa pequena, põe uns embargos, às vezes o juiz compreende. Então, os embargos de declaração, a efeito de lei, eles destinam-se a sanar uma obscuridade, uma contradição, um erro material. Ali eles servem para justamente aclarar o julgado, tornar o julgado mais claro. Vamos supor que o juiz dá uma sentença e do nada no texto da sentença pula um parágrafo, fica sem coesão. Você vai lá por meio dos embargos de declaração mostrar para o juiz que: ô juiz, saiu um erro, cara. Você poderia, por gentileza, corrigir? É mais ou menos isso os efeitos dos embargos de declaração. Mostrar para o juiz obscuridades, contradições. Então, se o juiz dá uma explicação que é favorável para você e no final julga seu pedido improcedente,
embargos de declaração por conta de contradição. Então aí os embargos eles sempre podem ser opostos, porque estando a decisão eivada de obscuridade, contradição, erro material, caberão os embargos de declaração. Eles possuem efeito suspensivo e o efeito interruptivo. O efeito interruptivo consiste na possibilidade de você interromper o prazo de outro recurso que esteja pendente sobre aquela decisão enquanto eles são analisados. Então, vamos traduzir tudo isso. Vamos supor que o juiz deu uma sentença. Dessa sentença eu tenho 15 dias para recorrer por meio da apelação. Se porventura eu fizer embargos de declaração sobre essa sentença, nos primeiros 10 dias, esses 15 dias que eu tinha para recorrer da sentença serão contados só depois que o magistrado analisar os meus embargos. Então ele interrompe o prazo para começar a contar de novo depois que esses embargos de declaração forem analisados. A única exceção para isso é quando a gente protocola os embargos de declaração fora do prazo. Daí não há efeito interruptivo. Por último, existe o efeito modificativo dos embargos, que constitui uma exceção, e aí eles acabam se transformando em embargos infringentes, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Deu um vídeo bem comprido, mas para falar de recurso tem que ter bastante vontade, porque é bem complexo. Espero que tenha elucidado aí para vocês, tenha tornado um pouco mais claro, tenha tirado aí as obscuridades e contradições sobre os recursos, mas de qualquer forma, processo civil é uma matéria que eu adoro e de todo modo eu espero que eu tenha ajudado.